Alô, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Legal. Então vamos iniciar mais uma semana, né? Vamos trabalhar hoje a regionalização física e histórico-cultural da América, certo? É esse o nosso assunto dessa semana, ok? Na semana 3. Olha só, a regionalização por critério geográfico. Vamos lá. Assim como ocorre com o espaço mundial, há diferentes critérios de regionalização da América. Os dois critérios mais comuns levam em conta a localização das terras do continente americano no mundo, no caso, o critério geográfico, ou a colonização e o desenvolvimento econômico e social dos países, no caso, critério histórico, cultural e socioeconômico, ok? A configuração territorial do continente americano, formada por duas grandes massas de terra unidas por uma estreita faixa, permite distinguir, do ponto de vista geográfico, três Américas: a América do Norte, a América Central e a América do Sul. As três Américas, a América do Norte, a América Central e a América do Sul, certo? Isso do ponto de vista geográfico. A regionalização por critérios histórico, cultural e socioeconômico já tem uma outra visão. Vamos lá. Uma das principais regionalizações do continente americano tem como base a origem dos colonizadores, a cultura e o desenvolvimento econômico dos países. Essa proposta divide o continente da América em América Latina e América Anglo-Saxônica, né? América Latina, vamos lá. A América Latina é aquela composta pelos países é, do é aquela composta pelos países que foram colônia de exploração, certo? E se focaliza entre Portugal e Espanha, esses colonizadores, países colonizadores, né? No século XV, começaram o processo de colonização dessa América, América Latina, certo? Que fala, o Brasil, no caso, o português, por conta de Portugal, e o restante dos países da América Latina, o espanhol, no geral, né? Quase que no geral, um ou dois que falam inglês. Mas, assim, é, esses países foram colônias de exploração na América Latina. Já a América anglo-saxônica é formada por Estados Unidos e Canadá, países que foram os dois países mais desenvolvidos do continente, certo? Se considerarmos os aspectos econômicos e os indicadores sociais do continente. O nome América anglo-saxônica deve-se ao fato de esses países terem sido colonizados principalmente pela Inglaterra, tá vendo? Embora também tenham recebido influência de outros povos europeus. Mas, assim, a Inglaterra foi quem colonizou quase que totalmente Estados Unidos e Canadá, certo? Que é a América anglo-saxônica. A parte leste do território do Canadá, a região da atual província de Quebec, que é o diferencialzinho, né? Que recebeu, foi colônia da França, né? Foi colonizada pela França. E ainda hoje guarda traços dessa cultura, né? Mantendo o francês como a língua oficial, certo? Mas o restante do Canadá é o inglês, ou a língua oficial, porque o restante foi colonizado pelos ingleses, certo? E aí nós temos aqui a formação histórica do continente americano. Se a gente for levar em conta essa questão, aqui a gente vai ver, ó, quando os europeus chegaram à América, muitos povos habitavam o continente havia milhares de anos. Claro, esses povos estavam distribuídos por todo o território e apresentavam diferentes formas de organização social e econômica. A maioria das populações nativas da América vivia da caça, que eram os índios, né? Os índios eram a população nativa, né? Os ameríndios que chama, né? Da pesca, da coleta de frutos e vegetais da agricultura. Já os povos Inca, já é um outro povo, Inca, Maia e Azteca, diferenciava-se por apresentar organização social complexa, né? Eles já tinham uma estrutura social mais organizada, né? E já trabalhavam a engenharia em algumas construções, quer dizer, é tipo um povo mais desenvolvido que existia aqui antes dos colonizadores, certo? Com a economia baseada na agricultura, essas três sociedades, tá vendo? Organizavam-se em cidades onde o comércio era estruturado, tá vendo? Dominavam também conhecimentos de arquitetura, matemática, astronomia
e técnicas de fundição do ouro e da prata. Já eram mais desenvolvidos nesse sentido, né? Os incas, astecas e maias. Povos e culturas do continente americano. Os povos e culturas do continente americano, podemos destacar o seguinte, vamos lá. A diversidade de povos e culturas na América é anterior ao processo de colonização europeia, iniciado no século XV. No entanto, a colonização modificou costumes e dinâmicas da população do continente. A conquista desses territórios pelos europeus gerou guerras e conflitos, bem como relações de poder desiguais entre colonizadores, nativos indígenas e africanos trazidos para a América na condição de escravos, tá vendo? De escravizados. Essas tensões influenciaram diretamente o desenvolvimento econômico, político, social e cultural dos países, certo? Vamos lá. Aí você tem aqui, ó, vale destacar a preponderância dos povos indígenas, né, que possuíam formas de organização social e políticas variadas. Quando da chegada dos europeus na América, os diferentes tipos de organização permitiram aos indígenas diversas formas de resistência ao domínio europeu e, posteriormente, às imposições dos estados independentes. Desse modo, muitas comunidades conseguem manter suas tradições até os dias de hoje. Pelo menos aquele povo que resistiu, que foi resistência à colonização, ainda, vamos dizer, prevalece seus costumes em alguns lugares. Povos de origem europeia, que estabeleceram colônias inicialmente na costa leste da América e expandiram seu domínio para o interior do continente. O domínio não foi apenas territorial, mas cultural. É verdade. A organização social e o modo de vida europeus foram impostos aos demais povos. Foi uma imposição dos europeus, certo? Ao chegar aqui, e aí foi condicionante. Povos de origem africana, que foram trazidos para a América para trabalhar como mão de obra escrava. Os escravizados possuíam formas de organização e sociabilidade que, em muitos casos, foram mantidas ou restabelecidas na América. Assim como os indígenas conseguiram preservar muitas de suas tradições, tá certo? Algumas tradições dos povos africanos aqui escravizados prevaleceram, certo? Vamos lá. E aqui tem a atividade, o exercício, vocês observem bem direitinho aqui, certo? O exercício. Vimos que, do ponto de vista geográfico, físico, nós temos 3 Américas, na verdade. América do Norte, América Central e América do Sul. E do ponto de vista histórico, histórico e econômico, nós temos 2 Américas. A América anglo-saxônica, composta pelos Estados Unidos e Canadá, países desenvolvidos, colonizados, colônias de povoamento e colonizados pelos ingleses, e o restante é a América Latina, que é um conjunto de países que foram colônias de exploração, né? E o Brasil, que é um grande território, fala o português, e os demais países da América Latina o espanhol, porque foram colonizados pelos espanhóis, certo? Ok, pessoal? Valeu. Façam uma atividade, boa semana, bom estudo. Qualquer dúvida é só me procurar. Valeu.